Leitura da Caderno de Informativo 2021, segunda parte. Princípios. A parte tem o direito de fazer e representar na audiência de conciliação por advogado com poderes para negociar e transigir. Não cabe a aplicação de multa pelo não comparecimento pessoal à audiência de conciliação por ato atentatório à dignidade da justiça quando a parte estiver representada por advogado com poderes específicos para transigir. Isso está expressamente previsto no parágrafo 10 do 334. A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Honorários. A parte ou advogado possui legitimidade recursal concorrente quanto à fixação dos honorários advocatícios. Exemplo hipotético. Pedro ingressou com a execução de título extrajudicial contra João e Regina, que são cônjuges. Regina ingressou com exceção de pré-executividade, alegando ser parte ilegítima e que, portanto, deveria ser excluída do processo. O juiz, por meio de decisão interlocutória, acolheu a exceção de pré-executividade oferecida por Regina e determinou a sua exclusão na lide. Ocorre que o magistrado não condenou o exequente, Pedro, ao pagamento de honorários advocatícios. Tanto Regina como o advogado da Regina, terceiro prejudicado, poderão interpor recurso contra essa decisão postulando a fixação de honorários advocatícios. Impugnação ao cumprimento de sentença. Qual é o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença? O termo inicial do prazo para oferecer contestação nas hipóteses de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, fundada no 525, é a data da intimação que acolhe a impugnação. Parágrafo 1º. Na impugnação, o executado poderá alegar falta ou nulidade da citação se, na fase do conhecimento do processo, ocorreu a revelia. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no 525, o prazo para apresentação da contestação se inicia somente na data em que houver a intimação da decisão do juiz que acolheu a impugnação. Esse prazo não se iniciou no momento que o executado compareceu espontaneamente. O réu poderá esperar a decisão do juiz antes de apresentar a contestação. O 239 afirma que o prazo para apresentação de contestação se inicia na data do comparecimento espontâneo do réu. Isso significa que o réu não deve ficar esperando a decisão do juiz, tendo em vista que o seu prazo já começou a correr. Ocorre que o 239 parágrafo 1º é voltado para as hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. Esse dispositivo não se aplica para os casos em que o processo já está na fase de cumprimento de sentença. Processo coletivo. O beneficiário de expurgos inflacionários pode promover o cumprimento individual de sentença coletiva para a cobrança exclusiva de juros remuneratórios não contemplados na ACP diversa, também é objeto de execução individual pelos mesmos beneficiários. A Associação de Defesa dos Consumidores ajuizou a ACP pedindo que a Caixa Econômica Federal fosse condenada a pagar expurgos inflacionários decorrentes do plano econômico. Em 2001, o juiz julgou o pedido procedente determinando o pagamento dos expurgos inflacionários em favor dos consumidores. Vale ressaltar que essa sentença determinou o pagamento apenas do valor principal, sem falar os juros remuneratórios, tendo em vista que não houve pedido expresso nesse sentido. Houve o trânsito em julgado em 2004. João, um dos consumidores que se enquadravam nessa situação, ingressou com pedido de cumprimento individual de sentença. Ocorre que tramitava outra CP, proposta por outra associação pedindo o pagamento dos expurgos inflacionários e também dos juros remuneratórios. Em 2007, outro juiz julgou o pedido procedente, condenando os bancos a pagarem os expurgos acrescidos de juros. Em 2008, João, sabendo disso, ingressou com nova execução individual, pedindo agora o pagamento exclusivamente dos juros remuneratórios.
não contemplados na primeira ACP. Isso é possível, não havendo o que se falar em violação à coisa julgada. Execução. O ajuizamento de um segundo processo de embargos à execução é fato gerador de novas custas judiciais, independentemente da desistência dos primeiros antes de realizada a citação. As custas judiciais têm natureza jurídica de taxa. Portanto, as custas são um tributo. As custas podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Ao se ajuizar determinada demanda, dá-se o início do processo. O encerramento desse processo exige a prestação de um serviço público judicial, ainda que não se analise o mérito da causa. Com o ajuizamento de novos embargos à execução, novas custas judiciais devem ser recolhidas. Não é possível aproveitar as custas judiciais já recolhidas nos primeiros embargos à execução opostos. Honorários. Por força do artigo 12 da Lei 13.340, a extinção da execução em virtude de renegociação de dívida de cédula de crédito rural não impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. A extinção da execução em virtude de renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural não impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente. Resposta do réu. Na contestação, a parte ré formulou pedido reconvencional, mas denominou equivocadamente o pedido contraposto, que seria inadmissível no caso. Mesmo assim, esse pedido deverá ser analisado e julgado como um pedido reconvencional. A equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ele esteja bem delimitada na contestação. Cumprimento de sentença. O prazo para cumprimento voluntário de sentença que determina a obrigação de fazer também é computado em dias úteis. O prazo de cumprimento de obrigação de fazer possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis. Intimação. Mesmo não havendo previsão legal expressa, a prerrogativa do parágrafo 2º do 186 pode ser também requerida pelo defensor dativo. É admissível a extensão de prerrogativa conferida à Defensoria Pública de requerer a intimação pessoal da parte, na hipótese do 186, ao defensor dativo, nomeado em razão de convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou protestada. Exibição de documento ou coisa. É possível que o juiz imponha, sob pena de multa, que a parte exiba um documento que supostamente está em seu poder e que foi requerido pela parte contrária. Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende ser exibido, apurado em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no 400 do CPC. Empenhorabilidade. Não é possível a penhora percentual de auxílio emergencial para pagamento de crédito constituído em favor de instituição financeira. O auxílio emergencial é um benefício financeiro instituído pela Lei 13.982, pago pela União a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, e que foi criado com o objetivo de fornecer proteção emergencial pelo prazo de poucos meses às pessoas que perderam sua renda em virtude de crise causada pelo Covid. O valor do auxílio emergencial pode ser empenhorado? Em regra não, isso porque se trata de verba de natureza alimentar sendo empenhorável. Há duas exceções previstas no 833 para pagamento de prestações alimentícias sobre montante que exceder 50 salários mínimos. Essas são as duas exceções. É possível a penhora de auxílio emergencial para pagamento de dívidas com o banco? Não. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar,
a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e as próprias ratio legis do Código de Processo Civil. Coletivo, processo coletivo. Não há que se falar em coisa julgada material contra a transação homologada e em juízo pactuada entre associação e entidade previdenciária para liquidação de sentença coletiva. Caso adaptado. A Associação dos Servidores Públicos, na qualidade de representante processual dos associados, ajuizou a ação coletiva contra a GEAP, entidade fechada de previdência complementar, pedindo a restituição de valores pagos pelos associados participantes do plano, uma ação coletiva. O juiz julgou o pedido procedente, tendo havido o trânsito de julgado. Nessa fase de liquidação de sentença, as partes de comum acordo fizeram uma transação com a outra parte, ajustando determinado pagamento. A transação continha cláusula conferida e quitação geral. Essa transação foi homologada pelo juiz. Posteriormente, essa associação ajuizou outra ação coletiva contra a GEAP, ação coletiva 2, aduzindo que o valor que as entidades foi condenadas a restituir na ação coletiva 1 não foram incluídos os expurgos inflacionários. O juiz extinguiu esse processo 2, sob o argumento de que ele não poderia prosseguir, tendo em vista que houve coisa julgada material no processo 1. Não houve coisa julgada. A sentença que se delimita a homologar a transação constitui mero juízo de delibação. Logo, essa sentença não pode nem mesmo ser impugnada mediante ação rescisória. Mesmo não havendo coisa julgada, o STJ não concordou com o pedido pela associação. Execução. É imprescindível a intimação da pessoal para fins de constituição do devedor assistido pela defensoria, como depositário fiel da penhora de bem imóvel realizado por termo nos autos. É imprescindível a intimação pessoal para fins de constituição do devedor assistido pela defensoria como depositário fiel da penhora do bem imóvel realizada por termos nos autos. O 659 CPC de 73 previa a penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, será realizada por termo nos autos, do qual será intimado ou executado, pessoalmente ou na pessoa do seu advogado, e por este ato constituído o depositário. Assim, o executado que tem advogado constituído pode ser intimado na pessoa do seu advogado, da sua constituição, como depositário fiel. Por outro lado, há necessidade de uma intimação pessoal do devedor se ele for assistido pela defensoria. Isso porque o ato possui conteúdo de direito material e demanda comportamento positivo da parte. O defensor público, na condição de defensor nomeado e não constituído pela parte, exerce munus público, que impede o seu enquadramento no conceito de advogado para fins previstos no 659 do 73, possuindo apenas, via de regra, poderes gerais para o foro. Ação rescisória. Em relação às ações rescisórias ajuizadas com base no 485, o recurso especial poderá ultrapassar os pressupostos da ação e chegar ao exame de seu mérito. O recurso especial interposto contra acordo em ação rescisória pode atacar diretamente os fundamentos do acordo rescindendo, não precisando limitar-se aos pressupostos de admissibilidade da rescisória. Se o recorrente está alegando que houve violação literal à disposição de lei, com base no CPC de 73 ou de 2015, o mérito do recurso especial se confunde com os próprios fundamentos para a propositura da ação rescisória ajuizada ao STJ ao examinar também o acordo rescindendo. O 485 diz: a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando a sentença de mérito quando violar literal dispositivo de lei. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica. Técnica de ampliação do colegiado. Constitui ofensa 942 a dispensa do quinto julgador integrante necessário do quórum ampliado, sob o argumento de que já teria sido atingida a maioria sem possibilidade de inversão do resultado. Exemplo hipotético. A Câmara Civil do TJ, composta por 3 desembargadores, estava julgando uma apelação.
O desembargador A, relator, preferiu o voto negando o provimento da apelação. O B acompanhou o relator. O C divergiu do relator. Assim, o placar ficou 2-1. Diante disso, foi designada uma nova sessão para a aplicação do 942. Segundo a redação, deveria ser convocado 2 desembargadores para votar. Isso porque o dispositivo fala que os outros julgadores serão em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão de resultado inicial. Desse modo, foram convocados os desembargadores D e E. Ocorre que somente o desembargador D compareceu. O E não pôde ir nesta sessão. O D proferiu logo seu voto, também acompanhando o relator. Com isso, o placar ficou 3-1. O presidente da Câmara prolatou o resultado argumentando que não seria necessária mais a participação do desembargador E, já que, mesmo se ele votar acompanhando a divergência, não haverá possibilidade de inversão do resultado inicial. O máximo que o placar poderá atingir será 3-2. Dessa feita, foi dispensada a participação do quinto jogador. A providência adotada pelo TJ não foi correta. A técnica do 942 não pode ser reduzida em uma mera busca pela maioria dos votos, como fez o TJ. Ao adotar tal postura, a Corte Estadual descumpriu a proposta de ampliação dos debates em sua inteireza e tornou ineficaz o disposto no parágrafo 2º do 942, que autorizou expressamente que os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Em outras palavras, o desembargador E, se votasse contra o relator, poderia trazer argumentos jurídicos que convenceriam os demais desembargadores a acompanhá-lo, havendo chance potencial de alteração do resultado. Assim, não é possível presumir que o quinto julgador não teria nenhuma influência sobre o resultado final do acordo. Essa conclusão precipitada é equivocada e contrária frontalmente à proposta de técnica ampliada. Recursos. É cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define competência. É cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define competência. 1015, o CPC prevê as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Segundo decidiu o STJ, traz um rol de taxatividade mitigada. O que isso significa? Em regra, somente cabe agravo de instrumento no 1015. Excepcionalmente é possível a interposição de agravo, desde que preenchidos os requisitos objetivos. A urgência, a decisão que define a competência é considerada situação urgente? Sim. Não é razoável que o processo tramite perante o juiz incompetente por um longo período e somente por ocasião do julgamento da apelação seja reconhecida a incompetência e determinado o retorno ao juiz competente. Execução fiscal. Se uma execução fiscal é proposta e antes da citação o devedor efetua o pagamento extrajudicial do crédito tributário, haverá mesmo assim a condenação de honorários advocatícios? Polêmico. Se a execução fiscal é proposta e antes da citação o devedor efetua o pagamento extrajudicial do crédito tributário, haverá mesmo sim a condenação de honorários advocatícios? Primeira turma, sim. Segunda turma, não. Sim, são devidos honorários advocatícios ao ente público nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte. O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale a um reconhecimento da dívida executada e o pedido da execução, e em homenagem ao princípio da causalidade. Leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante o artigo 85 do CPC. Segunda turma, não cabe condenação a honorários advocatícios por débitos quitados após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação. Não cabe a condenação em honorários da parte executada para o pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangulação da demanda. Competência. Compete à Justiça Federal julgar a ação que tem como objetivo a obtenção de oxigênio destinado às unidades de saúde estaduais do Amazonas para o tratamento do Covid. Em janeiro de 2021, durante a segunda onda do Covid, milhares de pessoas foram internadas nas unidades dos estados do Amazonas. Houve um aumento tão grande do consumo de oxigênio que a empresa que fornece do estado
White Martins não mais conseguiu atender a toda a demanda. Em resumo, faltou oxigênio para as pessoas internadas. Diante disso, começaram-se a proposta várias ações judiciais contra a empresa, exigindo que ela fornecesse oxigênio para os hospitais públicos e privados. Essas ações foram propostas em diversos juízes diferentes, com algumas determinações conflitantes. Havia decisões diferentes dos seguintes juízes: primeira vara federal da Amazonas, primeira vara de Aranduba, 11ª e 15ª de Manaus, terceira vara da Fazenda Pública de Manaus. Um dos processos envolvidos é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal e DPU contra a União, justamente para obrigar o ente federal a garantir o fornecimento de oxigênios. O STJ, ao resolver o conflito positivo de competência, declarou o primeira vara federal de Manaus como sendo competente para reunir e julgar todas as ações envolvendo o tema. Competência. Compete à primeira sessão do STJ julgar a CP que discute a validade de cláusula de exclusividade existente no contrato firmado entre os médicos e os operadores do plano de saúde, sob o argumento que configuraria conduta anticoncorrencial. Compete, não sei o que, baixa relevância. Execução contra a fazenda pública. A proibição de ampliação do pedido após a citação do réu só se aplica para a fase de conhecimento, não incidindo na execução. Sobre a vigência do CPC de 73, é possível a ampliação do pedido em execução contra a fazenda pública, para inclusão de valores que não haviam sido cobrados desde o início, oportunizando nova citação do ente público. Execução. O advogado, titular de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no processo em que atuou como representante de uma parte, não pode receber primeiro que o seu cliente que venceu a demanda. O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou exclusão em relação ao crédito principal titularizado pelo cliente. Exemplo, em uma execução proposta por A contra B, cobrando 2 milhões, foi possível a penhora por apenas 500 mil do executado. O advogado DA utiliza o dinheiro arrecadado para quitar inteiramente o valor que ele tem direito a título de honorários sucumbenciais, ficando apenas o que sobrar para a parte exequente. O STJ afirmou que isso não é possível. Impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, devido à ocorrência de vícios elencados no 32, possui prazo decadencial de 90 dias. A declaração de nulidade da sentença arbitral pode ser pleiteada judicialmente por duas vias: ação declaratória de nulidade de sentença arbitral ou impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. O artigo 33 prevê o prazo de 90 dias para o juizamento da ação de declaração de nulidade. O parágrafo 3º do mesmo artigo não prevê o prazo. Diante disso, indaga-se: o prazo de 90 dias também se aplica à hipótese do parágrafo 3º? A impugnação ao cumprimento de sentença arbitral também deve ser apresentada no prazo de 90 dias? Depende. Se a parte executada quiser alegar algum vício do artigo 32, ela possui o prazo de 90 dias. Assim, se já tiver se passando 90 dias da notificação da sentença, ela não poderá apresentar impugnação alegando um dos vícios do artigo 32. Mesmo que já tenha se passado o prazo de 90 dias, a parte ainda poderá alegar uma das matérias do parágrafo 1º. Não é cabível a impugnação ao cumprimento da sentença arbitral com base nas nulidades previstas no artigo 32, após o prazo decadencial 90º. Empenhorabilidade. Sim. São absolutamente impenhoráveis os recursos públicos recebidos pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. São impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas destinados exclusivamente ao fomento de atividades desportivas. Os recursos transferidos pela União para a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, a fim de que sejam aplicados na atividade esportiva, são quantias que se enquadram no inciso 9 do 833.
São impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Juizado especial. Não cabe reclamação contra a decisão que defere ou indefere o sobrestamento do feito, em razão de ter sido admitido pelo STJ pedido de uniformização ou recurso especial repetitivo. É incabível o ajuizamento de reclamação contra a decisão que defere ou indefere o sobrestamento do feito em razão de processamento de pedido de uniformização ou recurso. Execução fiscal. A citação postal é um ato processual cujo valor está abrangido no conceito de custas processuais. Logo, não se exige que a Fazenda Pública exequente, diante do pagamento das despesas com citação postal, na execução fiscal, devendo fazê-lo apenas ao final do processo se for vencida. O teor do 39, a Fazenda Pública, da LEF, a Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento das custas relativas aos atos citatórios, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, caso resulte vencida. Ação rescisória. Em regra, a contagem do prazo bienal da ação rescisória somente se inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, ainda que só esteja discutindo a inadmissibilidade do recurso. Em regra, a contagem do prazo bienal da ação rescisória somente se inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, ainda que só se esteja discutindo a inadmissibilidade do recurso. O termo inicial do prazo para ajuizamento da ação rescisória, quando há insurgência recursal da parte contra a admissão de seu recurso, dá-se última decisão a respeito da controvérsia, salvo comprovada má-fé. Execução. Noções gerais. É válida a intimação de penhora feita ao advogado cuja procuração excluía expressamente os poderes para essa finalidade. Não é permitido ao outorgante da procuração restringir os poderes gerais para o foro por meio de cláusulas especiais. Os atos para os quais são exigidos poderes específicos na procuração encontram expressamente previstos no 115 do CPC. 105. E entre eles estão inseridos o de receber a intimação da penhora, razão pela qual se faz necessária a existência de procuração com poderes específicos para esse fim. O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão do 105 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na Procuração Geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte do final do 105. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos. Além disso, conforme estabelecido na norma vinculada no 841, a intimação da penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas nas hipóteses que não haver procurador constituído nos autos. Recursos. Agravo. Cabe agravo de instrumento contra a decisão que rejeita pedido da parte para homologar acordo, determinando prosseguimento do feito. A decisão que deixa de homologar pedido de extinção consensual da lide, retrata a decisão interlocutória de mérito a admitir a recorribilidade por agravo de instrumento, interposto pelo 1015-2. Recurso especial. É possível comprovar no agravo interno a tempestividade de recurso especial caso este não tenha sido reconhecido porque o carimbo de protocolo estava ilegível. É lista a comprovação em agravo interno da tempestividade do recurso especial nas hipóteses de ilegibilidade do carimbo do protocolo. Processo coletivo. Nas ações coletivas é possível a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença. Nas ações coletivas é possível a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença, por aplicação extensiva ao 103, parágrafo 1º.
Processo coletivo, o Ministério Público não tem legitimidade para promover ACP, pedindo que os proprietários de imóveis sejam obrigados a pagar taxa em favor de associação de moradores. O Ministério Público possui legitimidade para promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo que a natureza disponível, desde que o interesse jurídico tutelado possua relevante natureza social. Se a ação tem por finalidade apenas evitar a cobrança de taxas supostamente ilegais por específica associação de moradores, essa causa não transcende a esfera de interesses puramente particulares e, consequentemente, não possui relevância social exigida para a tutela coletiva. Procedimento. Desistência da ação. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que a data anterior ao oferecimento da contestação. Em caso de desistência da ação, após a citação e antes de apresentada a contestação, é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, que deve observar a regra geral prevista no parágrafo 2º do 85. O 1040, parágrafo 2º, que trata a hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem o pagamento de honorários, somente se aplica dentro do microsistema do recurso especial repetitivo. Recursos. Somente se admite a técnica do julgamento ampliado em agravo de instrumento quando houver o provimento do recurso por maioria dos votos e desde que a decisão agravada tenha julgado parcialmente o mérito. A empresa D ingressou com execução de título extrajudicial contra a empresa U. A executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ilegitimidade ativa do exequente. O juiz indeferiu a exceção. A devedora interpôs agravo, o recurso foi distribuído, composto por 3 desembargadores. Regina, relatora, votou por negar o provimento ao agravo. Maria acompanhou, Ricardo, contudo, voltou para dar provimento ao agravo. Diante disso, o desembargador presidente da Câmara entendeu que deveria ser aplicado a técnica do julgamento colegiado e assim convocou 2 desembargadores, João e Pedro, para também votarem. João e Pedro acompanharam o voto de Ricardo e desse modo foi dado provimento ao agravo. O STJ entendeu que não deveria ter sido aplicado o 942. Esse dispositivo, ao tratar sobre a técnica ampliada do julgamento envolvendo o agravo de instrumento, afirma que é necessário que, no julgamento inicial do agravo, tenha havido a reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito da causa. Assim, no que tange ao agravo, só se aplica o 942 se a maioria do tribunal estiver reformada a decisão interlocutória e desde que esta verse sobre o mérito da causa. No caso concreto, a Câmara Civil estava votando para negar provimento ao agravo e a decisão agravada não tratava sobre o mérito da causa. Logo, não foi correto suspender o julgamento e aplicar a técnica 942. Agravo. A prolação A prolação de sentença, objeto de recurso de apelação, não acarreta a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento, pendente de julgamento que versa sobre a consumação da prescrição. Exemplo. João ajuizou ação de cobrança contra Pedro. Na contestação, Pedro alegou que a pretensão estaria prescrita. Logo, pediu a extinção do processo sem resolução do mérito. O juiz, contudo, não concordou e proferiu decisão interlocutória rejeitando a arguição da prescrição. Contra essa decisão, Pedro interpôs o agravo de instrumento, insistindo no argumento de que teria havido a consumação da prescrição. Antes que o agravo de instrumento fosse julgado, houve a prolação da sentença. Mesmo assim, não haverá perda superveniente do objeto de agravo de instrumento que versa sobre a consumação da prescrição. É devido o recolhimento inicial de custas judiciais no âmbito de liquidação de sentença coletiva genérica, proposta por associação, em nome de titulares do direito material específico e determinado. Caso concreto,
o IDEC, Associação de Defesa dos Consumidores, ingressou com um pedido de liquidação de sentença coletiva genérica. Vale ressaltar que o IDEC propôs a liquidação na condição de representante processual de um grupo de 10 consumidores. A associação terá que adiantar o pagamento de custas judiciais, não se aplicando ao 18 da Lei de Ação Civil Pública e do CDC 87. Geral, processo coletivo. O beneficiário de expurgos inflacionários pode promover cumprimento individual de nova sentença coletiva para a cobrança de juros remuneratórios não contemplados no anterior título judicial coletivo, já executado. Exemplo: a Associação de Defesa de Consumidores ajuizou a CP, pedindo que a Caixa fosse condenada a pagar expurgo. Cara, é a mesma jogada que lá em cima? Página 25. Foi um dos primeiros que eu li, não foi? Execução. Técnico. Não, não é esse. Aqui. É. RESP 1.934.700. Repetiu, terceira turma agora. É o mesmo julgado. Execução fiscal. Se os honorários advocatícios não estiverem incluídos na CDA, eles serão fixados em 10%, com base no 827. Não se aplica no 85, parágrafo 3º. Na execução fiscal, quando não incluídos como encargo da CDA, os honorários provisórios arbitrados no despacho do juiz que ordena a citação deve observar o percentual do 827 e não as faixas do 85. Recursos. Se o réu recorreu contra sentença que favoreceu litisconsorte ativos facultativos simples e o tribunal deu provimento ao recurso no que tange apenas algum dos litisconsortes, haverá condenação em honorários recursais quanto aos demais. Na acumulação simples subjetiva de pedidos, o provimento do recurso que apenas atinge o pedido de uma dos litisconsortes facultativos não impede a fixação de honorários recursais em relação aos pedidos autônomos dos demais litisconsortes, que se mantiverem intactos após o julgamento. Caso concreto, João e Maria e Sérgio ajuizaram litisconsorte ativo facultativo simples, ação de indenização contra o hospital pedindo a reparação por danos morais. O juiz julgou o pedido procedente e fixou 15 mil em favor de cada autor. O hospital recorreu, o TJ reduziu a indenização fixadas em favor de João. Por outro lado, rejeitou o pedido de redução do recorrente, no que tange a indenização fixada para Mário e Sérgio. Neste cenário, podemos concluir que a apelação do hospital foi parcialmente promovida, no que tange ao autor, João, foi integralmente desprovida no que se refere aos autores Maria e Sérgio. Nesse caso, não deverá haver condenação em honorários sucursais no que tange ao provimento parcial. Por outro lado, deverá existir a fixação de honorários sucursais em relação aos pedidos autônomos formulados pelos demais litisconsortes e que se mantiverem absolutamente intactos após o julgamento. Recursos, noções gerais.
Para a adequação de determinado julgado após a modulação dos efeitos de decisão pelo STF, é necessário que o recurso tenha sido reconhecido e que haja relação entre o objeto recursal e o fato superveniente. Caso concreto, em janeiro de 2018, uma empresa ajuizou ação pedindo para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da CONFINS. Em 2018, abril, o juiz prolatou a sentença, julgando procedente o pedido do contribuinte, aplicando a decisão do STF. Em fevereiro de 2020, o TRF manteve a sentença. Em março, a Fazenda Nacional pôs embargo de declaração, dizendo que o TRF deveria sobrestar o processo porque havia pedido ao STF a modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso, e o Supremo ainda não havia apreciado esse pedido. Logo, era mais recomendável esperar. Em julho de 2020, o TRF rejeitou os embargos e a Fazenda Nacional interpôs recurso especial. O vice do TRF negou o segmento do recurso sob o argumento de que o tribunal decidiu a controvérsia sob enfoque de eminentemente constitucional. Assim, o vice entendeu que seria inviável a análise da questão em sede de recurso especial sob pena de usurpação de competência do STF. A Fazenda Pública interpôs agravo em recurso especial. Em março de 2021, o presidente do STJ negou o provimento ao agravo. A Fazenda Pública interpôs agravo interno contra a decisão do presidente do STJ. A segunda turma do STJ negou o provimento ao agravo. Em junho de 2021, a Fazenda pôs embargos de declaração alegando que houve fato superveniente. Isso porque o STF, no dia 13 de maio, modulou os efeitos da decisão proferida no recurso do Paraná. Logo, para a Fazenda Pública, o STJ deveria rever sua decisão e aplicar modulação dos efeitos. O STJ não concordou. Não é possível aplicar a modulação dos efeitos porque o recurso especial não havia sido conhecido. Meus amigos, recursos não são gerais. A mera remissão a link do site do tribunal de origem nas razões recursais é insuficiente para comprovar a tempestividade do recurso. O 1003, parágrafo 3º, prevê que a comprovação do feriado local deverá ser feita pelo recorrente obrigatoriamente, no ato de interposição do recurso. A simples menção no bojo das razões recursais, na ocorrência do feriado local, com remissão ao endereço eletrônico do tribunal de origem, não é meio idôneo para a comprovação de suspensão do prazo processual. A teor do 1003, parágrafo 6º. Recursos. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que verse sobre a instrução probatória. Também não cabe mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança. Essa decisão deverá ser impugnada por ocasião da apelação. As decisões interlocutórias de instrução probatória não são impugnadas por agravo de instrumento ou pela via de mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via de apelação. Recursos. Agravo. É possível que o recorrente, no agravo interno, decida impugnar o capítulo autônomo da decisão monocrática do relator, mas resolva não impugnar o outro. A falta de impugnação no agravo interno de capítulo autônomo e ou independente da decisão monocrática que aprecia o recurso especial ou agrava em recurso especial, apenas conduz à preclusão da matéria não impugnada, afastando a incidência da súmula 182. Assim, é possível que o recorrente, no agravo interno, decida impugnar um capítulo autônomo da decisão monocrática do relator, mas não resolva não impugnar o outro. A única consequência nesse caso é que o capítulo independente não impugnado sofrerá os efeitos da preclusão para recorrer. No entanto, não se pode falar que o agravo interno não deverá ser reconhecido. Processo coletivo. Se uma associação impetra MS coletiva, essa decisão irá beneficiar todos os integrantes da categoria substituída. Se uma associação impetra MS coletivo, essa decisão irá beneficiar todos os integrantes da categoria substituída, mesmo que não esteja associada.
No entanto, essa decisão não beneficia pessoas que não sejam da categoria substituída. A coisa julgada formada em mandato de segurança coletivo, que foi o caso de impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, enquanto substituta processual, beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída, oficiais independentes de terem constatado lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamus, ou de serem filiados à associação impetrante. Assim, essa decisão beneficia todos os oficiais do antigo Distrito Federal. No entanto, não irá beneficiar outros militares do antigo Distrito Federal que não sejam oficiais. Competência. Se uma ação contra o INSS estava tramitando na Justiça Estadual por força da competência federal delegada, as alterações promovidas pela Lei 13.876 não irão influenciar neste processo. Os efeitos da lei na modificação da competência para o processamento e julgamento nos processos que tramitam na Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, esculpido no 109 da Constituição, após as alterações promovidas pela emenda, aplicar-se-ão os efeitos ajuizados após 1º de janeiro de 2020. As ações em face de conhecimento ou de execução ajuizadas antes de 2020 continuarão a ser processadas e julgadas no juiz estadual, nos termos que era previsto no 109 da Constituição. Execução, noções gerais. Na execução, para a cobrança das cotas condominiais, o exequente pode pedir a cobrança não apenas das parcelas vencidas, como também das vincendas, ou seja, daquelas que forem vencendo no curso do processo. Segundo as regras do CPC, é possível a inclusão em ação de execução de cotas condominiais das parcelas vincendas no débito exequente, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. Isso porque é possível aplicar o 323 ao processo de execução. É possível a inclusão de parcelas vincendas na execução de extrajudicial de contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, desde que homogêneas, contínuas e da mesma natureza. Execução. Fraude à execução. A orientação consagrada da súmula 375 e no julgamento do tema 243 é aplicável às hipóteses de alienações sucessivas. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração de bem em relação ao exequente. É como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor. O STJ entende que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução, caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação. Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, na dependência da ação de execução. Por outro lado, se o bem se sujeitar ao registro e à penhora, ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar má-fé do terceiro. Vale dizer de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa é a orientação consolidada na jurisprudência e está cristalizada no 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Inexistindo o registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente não existe processo pendente contra o alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Por outro lado, existe um processo pendente contra o primeiro alienante, o executado que vendeu o bem mesmo sem poder fazê-lo. Se não houver registro na ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, o exequente terá que provar má-fé do adquirente sucessivo.
Juros, correção monetária, custos e honorários advocatícios. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base em equidade e a situação estiver fora das hipóteses no 85. Parágrafo segundo. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permite estimar eventual proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa, porque a situação não se enquadra nas hipóteses do parágrafo segundo. Execução, cumprimento de sentenças. O juiz pode, mesmo no cumprimento da sentença de dívida de natureza civil, deferir consulta ao Bacen, com o objetivo de apurar a existência do patrimônio do devedor. O cadastro de clientes no Sistema Financeiro Nacional é um sistema informatizado mantido pelo Banco Central que mostra onde os clientes das instituições financeiras possuem contas correntes, poupança, depósito e outros bens, direitos e valores. O CSS está previsto no artigo da Lei de Lavagem de Dinheiro. É possível a determinação de consulta ao CSS do Bacen em cumprimento de sentença de natureza civil com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor. O CCS Bacen ostenta natureza meramente cadastral, não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio de Bacenjude. Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ou a Bacen nos procedimentos civis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. Competência é ilegal. Tem um cadinho ainda, hein? É ilegal e inaplicável resolução do Tribunal de Justiça que atribui competência exclusiva para as ações propostas contra a Fazenda Pública em desconformidade com as regras processuais previstas na legislação federal. Tese. Prevalece sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas as seguintes competências do foro. Em regra, no local do dano para ação civil pública, ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, no local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano do impacto restrito ou de capital do Estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra integral do CPC, em havendo competência concorrente. Tese B. São absolutamente absolutamente as competências da Vara da Infância e da Juventude, do local onde ocorreu e deva ocorrer ação ou omissão para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre a educação e saúde, ressalvada a competência na Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Do local de domicílio do idoso, nas causas individuais ou coletivas, versando sobre os serviços de saúde, assistência social ou atendimentos especializados ao idoso, portador de deficiência, limitação incapacitante ou doenças infectológicas, ressalvada a competência da Justiça Federal e a competência originais dos tribunais superiores. No ajuizamento especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado para as causas de sua alçada em matéria. Nas hipóteses do item 3, faculta-se o autor optar livremente pelo manejo do seu pleito contra o Estado no foro do seu domicílio, no fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou ainda na capital do Estado, observada a competência absoluta do juizado, se existente no local de opção. Tese C. A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da súmula 206.
A existência de vara privativa instituída por lei estadual não altera a competência territorial resultante das leis de processo. As previsões se estendem às competências definidas no presente IAC, número 10 da STJ. A resolução do TJMP é ilegal e inaplicável quanto às criações de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente, quando determina a redistribuição desses feitos, se o ajuizamento em comarcas diversas da primeira vara especializada da Fazenda Pública na comarca de Várzea Grande. Em consequência, fica vedada a redistribuição da primeira vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, dos feitos propostos ou tramitação em comarcas diversas, ou em juizados especiais da referida comarca, ou de outra comarca, cujo fundamento é expresso ou implícito, seja a resolução, ou normativo similar. Os feitos já redistribuídos, a primeira vara especializada em Várzea Grande, com fundamento nessa norma, deverão ser devolvidos ao juiz de origem, salvo se as partes previamente intimadas concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro. No que tange aos processos já ajuizados, ou que venham a ser ajuizados, pelas partes originariamente na primeira vara especializada da Fazenda Pública, na comarca de Várzea Grande, poderão prosseguir normalmente no referido juízo. Não se aplica as previsões do item 2 e 3, os feitos da competência absoluta, ou seja, de competência dos juizados especiais da Fazenda, das varas da infância e da juventude, ou do domicílio do idoso, nos termos da tese B deste IAC. Competência. Compete à primeira sessão do STJ julgar recurso envolvendo ação regressiva proposta pela seguradora contra as concessionárias por danos causados no veículo segurado. Compete à primeira sessão do STJ o julgamento de ação regressiva por subrrogação da seguradora nos direitos dos segurados, movida por aquela contra a concessionária de rodovia estadual em razão do acidente de trânsito. Caso concreto, Sul América Seguros ajuizou ação contra a concessionária de rodovias pedindo o ressarcimento do valor por ela despendido no conserto de veículos segurado, em razão do acidente ocorrido por suposta falha na prestação do serviço da ré. O recurso interposto no STJ envolvendo esse processo deverá ser julgado por uma das turmas que compõem a primeira sessão e que tratam sobre direito público. Tutela provisória. Qual é o termo inicial para a contagem do prazo de 30 dias previstos nos 308 para a formulação do pedido principal, na hipótese em que a tutela cautelar é cumprida de forma parcial? A contagem do prazo de 30 dias para a formulação do pedido principal se inicia na data em que for totalmente efetivada a tutela cautelar. O 308 diz o seguinte: efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduziu o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. A Grex S.A. celebrou contato com a cooperativa para que fornecesse 200 mil sacas da loja. A contratante pagou o valor devido, no entanto, a cooperativa não entregou a soja. Diante disso, a Grex formulou o pedido de tutela cautelar antecedente contra a cooperativa, objetivando o sequestro das 250 mil sacas de sojas contratadas. O magistrado deferiu a tutela pleiteada, determinando o sequestro da soja mencionada. Ocorre que somente se conseguiu a apreensão de 100 mil sacas. Em outras palavras, a tutela cautelar foi parcialmente efetivada. O prazo de 30 dias para o autor formular o pedido principal não se iniciou, isso porque só houve a efetivação parcial da tutela cautelar. Execução, cumprimento de sentença. Para iniciar a execução provisória de multa combinatória, não é mais necessário guardar a prolação da sentença. No entanto, o levantamento só é possível com o trânsito em julgado. É possível a execução provisória de multa combinatória fixadas em tutela provisória de urgência?
A multa combinatória fixada em antecipação de tutela somente podia ser objeto de execução provisória, após a sua confirmação pela sentença de mérito e, desde que o recurso eventualmente interposto não fosse recebido no efeito suspensivo. CPC de 2015, a decisão que fixa a multa é passiva de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Desse modo, o novo CPC não se aplica à tese firmada no RESP, considerando que o novo inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa combinatória mesmo antes da prolação da sentença de mérito. Outro temos a reclamação com base na alegação de descumprimento de decisão proferida pelo STJ. A reclamação com base na alegação de descumprimento de decisão proferida pelo STJ em caso concreto independe para sua admissibilidade da publicação do acordo impugnado ou do juízo de retratação previsto no 1030. Situação adaptada. O STJ, ao julgar recurso especial interposto pela autora, em um caso concreto, reconheceu o nexo causal entre a conduta da ré e o dano e determinou o processo retornar-se ao TJ para julgar a ação de indenização com base nessa premissa. O TJ, contudo, voltou a dizer que não havia nexo de causalidade. Cabe reclamação contra essa decisão, sem que seja necessário interpor outro recurso especial, sem necessidade de garantir a possibilidade do juiz de retratação por parte do TJ e mesmo antes do acórdão do TJ ser publicado. Execução, precatório. Para a cessão de crédito em precatório, em regra, não há obrigatoriedade que se realize por escritura pública. No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da liberdade de forma. Assim, a não ser que a lei expressamente exija forma especial, a regra é no sentido de que a declaração de vontade não depende de forma especial. No caso de cessão de crédito, o artigo 288 do Código Civil afirma, em regra, não se trata de contrato solene. No entanto, para valer-se perante terceiros, é necessário que seja celebrado por instrumento público ou particular, inscrito no registro público. Processo coletivo. Geral. É desnecessária a apresentação nominal do rol de filiados para juizamento de ação civil pública por associação. Cara, outra coisa aí. Quando a associação ajuiza ação coletiva, ela precisa juntar os autos, autorização expressa dos associados para a propositura dessa ação e uma lista com os nomes de todas as pessoas que estão associadas naquele momento. Em caso de ação coletiva de rito ordinário proposta pela associação na defesa dos interesses dos seus associados, sim. A associação, quando ajuiza a ação na defesa de interesses dos seus associados, atua como representante processual e por isso é obrigatória a autorização individual ou assembleiar dos associados. Em caso de ação civil pública, ação coletiva proposta na defesa de direitos difusos, coletivos, individuais ou homogêneos, não. Quando a ajuização na defesa de direitos difusos, coletivos, individuais ou homogêneos, atua como substituta processual e não precisa dessa autorização. O precedente do STF, firmado, direcionou-se exclusivamente às demandas coletivas em que as associações autoras atuam como representante processual, não tendo aplicação aos casos em que agem em substituição. Muito bom. Juros, correção monetária, custos e honorários advocatícios. É cabível a pactuação de verbo honorário contratual no bojo do próprio instrumento de mandato? O advogado da parte vencedora pode pedir ao juiz para que os honorários contratuais sejam destacados, reservados, separados no valor que seu cliente irá receber da Fazenda Pública? Exemplo: João e Rui, cliente e advogado, combinaram que o profissional, como a remuneração do seu trabalho, teria direito a 20% do valor
que a parte fosse receber da União, caso se sagrasse vencedora da lide. Essa verba constitui honorários advocatícios contratuais. Em caso de procedência do pedido da ação, o advogado pode pedir essa quantia seja destacada no montante principal que a parte irá receber. Artigo 22, parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos do seu contrato de honorários, antes de expedir-se um mandado de levantamento obrigatório, o juiz deve determinar que sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. É possível essa combinação entre o advogado e o cliente seja feita pela própria procuração, não se exigindo um instrumento contratual autônomo. Assim, se esse ajuste constou da procuração, o advogado pode pedir o destaque juntando apenas